Eric Arthur Blair, mais conhecido como George Orwell, seu pseudônimo, nasceu dia 25 de junho de 1903, na Índia, mais especificamente em Motihari. Seu pai britânico e sua mãe de origem francesa. Quando criança, por volta de 1911, se mudou com a família para a Inglaterra, onde foi colocado em um internato. Por conta de sua inteligência, se destacou e acabou ganhando uma bolsa de estudos em uma das escolas de elite e mais prestigiadas inglesas, Eton College, que permaneceu de 1917 a 1921. Não tendo dinheiro suficiente para a universidade, em 1922 resolveu se alistar na Polícia Imperial Indiana, onde passou 5 anos de sua vida, mas decidiu abandonar para focar em ser escritor. Em 1928 e 1929 ficou perambulando pela França e Inglaterra, vivendo em situação de rua de propósito. Tinha ajuda preparada em casos emergenciais, servindo de experiência para uma de suas obras. Em 1932 e 1933 virou professor, e no fim de 1934 começou a trabalhar em uma livraria onde conheceu a mulher com quem se casou. Em 1937 foi para a Espanha lutar na Guerra Civil a favor da República, porém foi ferido seriamente no pescoço e só conseguiu fugir do país devido à sua esposa, que trabalhava no escritório do líder do Partido Trabalhista Independente. Orwell foi internado em 1938 devido à tuberculose, ficou um tempo em Marrocos e foi recrutado pelo exército na Segunda Guerra Mundial devido à sua doença. De 1941 a 1943 trabalhou na BBC e se tornou editor do jornal The Tribune nesse último ano. Em 1945 fez grande sucesso devido à sua obra A Revolução dos Bichos. No mesmo ano, sua esposa faleceu de câncer. Viúvo, agora teria que criar sozinho o filho adotivo. Infelizmente, não teve muito tempo, pois acabou morrendo de tuberculose dia 21 de janeiro de 1950 na Inglaterra, Londres. O autor não pôde vivenciar o enorme sucesso de sua obra 1984, que foi publicada 4 anos após seu falecimento. O sobrenome do pseudônimo do escritor veio do rio Orwell, que deságua no sudeste da Inglaterra. Uma pessoa super importante na vida profissional e pessoal do escritor era brasileira, uma gaúcha chamada Mabel, que ajudou a convencer o editor Leonardo Moore a publicar o primeiro livro de Orwell. Ela também ajudava na relação dele com seu pai, que era um pouco complicada. Gostava muito de crianças e sempre quis ter filhos, porém acreditava ser estéril e sua esposa tinha hemorragias vaginais frequentes. Daí veio a ideia da adoção. Na Pior em Paris e Londres, Dias na Birmânia, A Filha do Reverendo, Mantém o Sistema, O Caminho para Wigan Pier, Lutando na Espanha, Um Pouco de Ar, por Favor, A Revolução dos Bichos, 1984. A Revolução Russa ocorreu em 1917 e foi até 1923. Foi um conjunto de eventos sociais e políticos que alteraram a estrutura do país. Revolução dos Bichos é um livro que retrata de forma lúdica o fim da Revolução Russa em 1917, que critica movimentos socialistas de Hitler e Stalin que, de uma ideia burocrática, foram para uma ditadura. Major o Porco é a representação de uma ideologia socialista que colocava em debate o fato de que, apesar de que seu dono Jones já fora um bom cuidador, estava em decadência, e Jones é a representação de Czar, que era o imperador da Rússia antes da Revolução. Os porcos representam os políticos russos, sendo que Bola de Neve, o Martov, do partido menchevique, que apoiava a passagem moderada para o socialismo, e Napoleão, o Lenin, de partido bolchevique, que apoiava a passagem radical para o socialismo. De início, retiraram Jones, seu cuidador do poder, e estabeleceram 10 mandamentos que os animais deveriam seguir. A Revolução dos Bichos faz menção à Revolução Russa, com a retirada de Czar do poder. Os mandamentos representam as medidas para se retirar o antigo regime. Outros animais, principalmente os cavalos, representam os trabalhadores, que seguiam à risca a ordem dos porcos. Napoleão queria que o animalismo, que representa o socialismo, se fortalecesse primeiramente na Granja dos Bichos, para depois se espalhar para as outras granjas. Já a Bola de Neve enviava pombos para difundir o animalismo para outras granjas, para depois se fortalecerem. Neste caso, Napoleão seria Stalin, que apoiava o fortalecimento da revolução internamente, e Bola de Neve seria Trotsky, com a tese da revolução se expandir para o mundo. Logo, Napoleão expulsou Bola de Neve da granja, acusado de traição, e se tornou líder dos animais, igual na Revolução Socialista, onde os bolcheviques entram no governo, que antes era provisório, e governado pelos mencheviques. Jones e seus capangas
tentam retomar a granja armados, mas são derrotados pelos animais. O mesmo aconteceu na Guerra Civil Russa. Jones e seus capangas representam o exército branco contra Napoleão e os animais representando o exército vermelho. Como na Guerra Civil Russa, Napoleão ganha. Os porcos, em seguida, começam a mudar regras para se auto-beneficiar, ficando cada vez mais parecido com o governo antigo de Jones. Os porcos estavam contrariando a ideia do animalismo e, de tão semelhante aos humanos, os porcos até aprenderam a andar. Aconteceu o mesmo com o Partido Bolchevique, que contrariou a ideologia que eles mesmos seguiam, o socialismo. Tudo pelo que eles lutaram contra foi exercido por eles mesmos. Ou seja, a Revolução dos Bichos era uma proposta para que os animais conseguissem viver sob controle de si mesmos e se auto-beneficiando os porcos. Então, com a ideia de favorecer a todos, passam a governar apenas pelos interesses da sua própria espécie e ainda começam a negociar com os humanos, estabelecendo seus privilégios perante os outros animais da granja. Assim como na Revolução Russa, onde sua ideia é projetada para um benefício de todos, onde acaba beneficiando apenas aos seus próprios criadores. É assim que Orwell via a situação de Stalin dentro do socialismo autoritário. Uma subida no poder que se corrompe assim que alcança o objetivo da Revolução Popular. Sansão era o cavalo que cumpria todas as ordens que lhe eram dadas sem reclamações. Um dos animais que mais se esforça, não tinha muita inteligência, mas era fiel à causa dos animais. Representa os trabalhadores, ele não questiona, porque nem ao menos tem sabedoria, mas que cumpre suas obrigações. Acredita de que é para isso que ele existe. Sansão é a encarnação irracional do mito criado em torno de Alexei, o mais famoso trabalhador soviético por seu empenho e por sua dedicação. Garganta era um porco inteligente com o poder extremo de convencer. Se encarregava de transmitir aos animais o que Napoleão queria, convencendo-os de que tudo era para o bem de todos. É uma forma de representar os sistemas de regimes totalitários. Representa o homem esperto com a grande facilidade de argumentação, aquele que convence através da linguagem, o verdadeiro político. Os cães do livro A Revolução dos Bichos possuem uma grande importância na obra, apesar de não serem os dos personagens principais. Napoleão se cerca de cães ferozes intitulados Verdadeiros Defensores da Revolução, que funcionam com a KGB, a Polícia Secreta Soviética, ou seus antecessores, não permitindo dissensão nem oposição ao poder central. Na obra, os cães são separados e escondidos de sua mãe por Napoleão, a representação de Stalin na história, e ficam por um bom tempo sem serem mencionados. Nesse meio tempo, foram ensinados pelo porco a serem obedientes e a matarem qualquer um que não agrade a Napoleão. Foram doutrinados sem interesse na verdade. Apesar de a música ser dedicada aos cães da obra, esse trecho pode ser relacionado a qualquer outro habitante da fazenda dos animais, menos aos porcos. Boa parte dos animais fica confusa com as mudanças nos mandamentos criados pelos porcos no início da Revolução, mas nenhum deles questiona. No final da obra, os cavalos, vacas e tantos outros animais sentem-se apenas usados por Napoleão. Ao longo da narrativa, muitos se sentem aprisionados, mas se negam a questionar o governo e não têm coragem de se impor. A fazenda dos animais é um labirinto para todos os seus habitantes. Quanto mais tempo se passa lá, mais difícil é sair. Em A Revolução dos Bichos, há um grupo de ovelhas pouco inteligentes que tem como função na fazenda dos animais balir sempre que a verdade está prestes a aparecer. Elas dizem: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Tanto na obra de George Orwell quanto na Bíblia, as ovelhas são símbolo de submissão e obediência, como é mostrado na música Shape do Pink Floyd.
Esse trecho da música retrata o fato de as ovelhas enxergarem tudo o que acontece na fazenda dos animais, mas se negarem a acreditar no que viram com os próprios olhos, já que devem ser leais aos porcos, vão lentamente se resignando. A canção diz: um olhar de choque terminal nos seus olhos. Agora as coisas são o que realmente parecem ser. Não, isso é apenas um pesadelo, mostrando o negacionismo das ovelhas. A verdade estava o tempo todo lá sendo mostrada. Os animais da fazenda que não queriam vê-la e mantiveram a passividade.